E aí, hoje a gente vai mergulhar numa história que, vamos combinar, todo mundo ama. A história dos doces. É uma viagem incrível que começa com um desejo super simples e acaba virando uma arte mundial, cheia de técnica, de história e, claro, de muito, mas muito sabor. Já pararam para pensar que cada docinho numa vitrine dessas tem uma história para contar? Pois é, cada torta, cada bomba de chocolate, cada bolo carrega séculos de invenção, de comércio, de cultura ali nas suas camadas. Definitivamente não é só um doce, é um pedacinho da nossa história. E a pergunta que vai guiar nossa análise hoje é exatamente essa. Como é que pode um desejo tão básico, sabe, por algo doce, ter sido capaz de moldar economias, de motivar navegações e de criar uma arte tão refinada? É o que a gente vai descobrir. Bom, nossa história começa bem antes do açúcar. Começa com o primeiro adoçante que a humanidade conheceu e com um desejo que é quase instintivo, que está com a gente desde sempre. Pensa só, civilizações como os egípcios, os mesopotâmios, eles não tinham açúcar, o que eles tinham era mel. E o mel era a base de tudo. Era misturado com frutas secas, com nozes. Ele era o protagonista absoluto do mundo doce da antiguidade. E olha que impressionante isso aqui. Lá no século I, antes de Cristo, já existia um registro do que a gente pode chamar de tataravô do canole. Isso só prova que essa vontade de criar doces mais complexos, mais elaborados, ela não é de hoje, não. É uma busca que acompanha a gente há milênios. Agora, a história dá uma virada daquelas. Chega um ingrediente que vai revolucionar absolutamente tudo. Um ingrediente que era tão, mas tão valioso, que ganhou o apelido de ouro branco. Quando o açúcar finalmente chegou na Europa, vindo lá do mundo árabe, não era para colocar no cafezinho, não. Era um artigo de luxo extremo, usado como remédio ou como uma especiaria super exótica. Só a nobreza e o clero tinham acesso. Era um verdadeiro símbolo de poder. E veja só como essa jornada foi lenta. Levou mais de 600 anos para o açúcar deixar de ser só uma especiaria rara para se tornar um pouco mais acessível. E uma curiosidade, lá por 1200, os ricos comiam a sobremesa antes do prato principal. Acreditavam que abriu o apetite. A grande virada mesmo veio com as grandes navegações e o cultivo em larga escala. Mas aqui é muito importante entender como que essa oferta de açúcar aumentou tanto. Foi o cultivo da cana em colônias, como aqui no Brasil, que abasteceu a Europa. E esse processo que revolucionou a confeitaria foi construído sobre a exploração do trabalho escravo. É um capítulo brutal, mas que não dá para separar dessa história. Então, como é que o açúcar chegou na cozinha de todo mundo? A grande virada, a grande revolução, veio com a ciência. A descoberta de que a beterraba tinha o mesmo açúcar da cana permitiu que a própria Europa produzisse em massa. Com a industrialização, o preço despencou e a confeitaria finalmente se tornou democrática. Com açúcar agora abundante, a confeitaria meio que subiu de nível, deixou de ser só uma receita de casa ou de convento. Ela se profissionalizou, virou uma ciência exata. E a França, claro, liderou essa transformação, criando os padrões que a gente usa até hoje. As receitas foram ficando tão complexas que era praticamente impossível uma pessoa só dar conta de tudo. Foi aí que nasceu a necessidade de ter uma equipe, uma brigada, sabe? Onde cada confeiteiro tinha a sua função. E essa organização permitiu um salto gigantesco na qualidade e na criatividade. E essa organização era impressionante. Pensa nisso. O chefe executivo era o cérebro de tudo. O patícia, o artista principal. O chocolateiro, o mestre de uma arte super delicada. E o auxiliar? Bom, o auxiliar era a espinha dorsal, que mantinha tudo funcionando. Uma verdadeira orquestra de precisão. Mas a confeitaria nunca foi só sobre técnica, né? Desde o comecinho ela sempre teve uma função social muito poderosa, de conectar as pessoas em momentos de alegria, de celebração. Olhem só que legal essa diferença. De um lado, uma mesa de sobremesa super exagerada de um banquete antigo. Do outro, um bolo moderno, minimalista. A estética mudou da água para o vinho, mas o papel do doce na celebração, esse continua exatamente o mesmo. No fundo, os doces são uma linguagem universal. A gente usa para celebrar, para demonstrar carinho, para criar laços. Quem não tem uma memória afetiva com um bolo de infância? A confeitaria é, na sua essência, uma ferramenta de conexão humana. É pura emoção. Agora, vamos dar um salto no tempo e ver como essa arte milenar está se reinventando hoje e quais são as realidades de quem escolhe viver dela.
O confeiteiro de hoje em dia precisa equilibrar muitos pratos. Tem uma tendência muito forte para o minimalismo, para opções mais saudáveis. Ao mesmo tempo, a mistura de sabores de várias culturas e a preocupação com a sustentabilidade estão super em alta. E claro, na era digital, o doce precisa ser instagramável, tem que ser bonito na foto. Mas por trás da beleza tem uma realidade bem intensa. Essa profissão exige uma dedicação absurda. Em épocas de alta demanda, tipo feriados, temporada de casamentos, uma jornada de 12 horas por dia é super comum. Mas olha que legal, todo esse esforço encontra um mercado que não para de crescer. O setor artesanal no Brasil, por exemplo, cresceu 47%. Isso mostra que as pessoas estão valorizando cada vez mais produtos que são autênticos, bem feitos e que têm uma história para contar. E no fim das contas, o espírito da profissão é esse aqui. Confeitaria não é um destino. É uma jornada de aprendizado que nunca acaba. Mesmo os maiores mestres continuam estudando, testando, evoluindo a cada dia. No final, tudo se resume a isso. Um prato como esse não é só comida. É o ponto final de uma história que começou lá com o mel, que foi transformada pelo açúcar, refinada pela ciência e que hoje é expressa como uma paixão artística que atravessa gerações. Então, da próxima vez que um doce chegar na sua mesa, tenta enxergar além do sabor. Pensa nessa jornada incrível que trouxe ele até ali. Que história, que técnica, que cultura dá pra gente saborear? Fica a pergunta. Até a próxima!